voltamos, tivemos um probleminha técnico, mas vai chamando as pessoas, fique aqui com a gente, continue com a gente novamente. Bom, então nós estávamos falando como a igreja se organizou, né? O irmão Roberto estava falando que a igreja, a questão das cestas, né? As famílias, como que as famílias se cadastravam, como que era, irmão Roberto? Então, geralmente a gente recebia, né, através dos nossos irmãos, até mesmo os nossos pastores das congregações traziam os dados de todos os irmãos. Nós criamos um grupo também no WhatsApp. Temos esse grupo, né? Tem muitas famílias que ainda estão recebendo. E através desse grupo a gente ia se organizando e geralmente a gente marca uma data para o pessoal estar retirando as cestas aqui diretamente na igreja. Amém. Nós paramos aqui a live, mas tinha um coro aqui tão bonito. Você viu que a live voltou rapidinho, né? Vai, gente, dá um grito de glória aí, faz um barulho. Gente, fica com a gente, ouve esse problema, mas continue com a gente, porque você está vendo que o povo aqui é pentecostal, hein? Bom, então a nossa igreja, eu acredito que é isso, né? Nós estamos falando dessa questão da necessidade, né? Das crises que a pandemia gerou, emocional, mas também a questão, né, financeira. Então, a nossa igreja, nesse momento, tem uma noção quantas famílias foram alcançadas através dessas cestas? Cadastro feito, nós estamos com 41 pessoas, fora as que não fizemos cadastro. Porque às vezes a família está necessitando naquele mês, e Deus é tão bondoso que no próximo mês ela vem abençoar outra família. Então, a gente está sempre ajudando essas 41, porém, nós temos mais por fora. É uma benção. Porque a gente fala assim, 40, 41. Da onde sai? Da onde vai sair? O nosso Deus de esperança, Ele nunca deixou faltar. Ele sempre tem providência. Às vezes a gente fala assim, vou levar na casa de fulano. Mas e o outro? Quando a gente menos espera, já chegou para ele mais um. Porque o nosso Deus é o Deus de esperança. E me toca muito. Bem rapidinho. Nós chegamos aqui, eu e meu esposo, e a gente sempre tem um contato de mexer na caixinha de correio. Nesse dia ele falou assim, eu tive um sonho que tinha uma carta na caixinha de correio. E essa pessoa estava necessitada. Aí eu falei para ele, chegando lá, nós vamos olhar. Porque o nosso Deus é o Deus de esperança. E se colocou, nós vamos suprir. Tendo ou não, vai surgir. Quando a gente chegou aqui, tinha realmente uma carta de uma pessoa. Ela nos escreveu toda a história dela e pedindo ajuda. E assim, nós saímos daqui no domingo à noite, fomos procurar essa casa. E a gente conseguiu abençoar a vida dela. Porque a gente fala que não vamos ajudar, nós somos... Vamos dizer assim, nós vamos na casa para ser abençoadores. Exatamente. Que a gente que trabalha com a igreja, nós temos que trabalhar para os filhos e os que estão fora, para abençoar as vidas. Eu acredito que a ação social, ela é uma parceria com o evangelismo, né? Eu não lembro quem falou uma frase, mas foi num contexto missionário que diz assim, um homem faminto não tem ouvido, né? Porque às vezes você vai, por exemplo, eu vou pregar a palavra, mas a pessoa, ela está com outras necessidades, né? Que precisa ter suprida, né? É aquilo que ele falou, um homem com fome, ele não vai conseguir escutar. Exatamente. Né? Então a igreja, nós precisamos ter a sensibilidade. Eu chego naquela casa, o que ela precisa? Né? Às vezes a gente vai com a ânsia de falar de Jesus, mas ela não tem o que comer. Né? E às vezes a gente fala de Jesus, sai, e a pessoa está ali sem comer e a gente não prestou atenção naquela questão. Exatamente. Né? Então, assim, esse foi um momento que a igreja, eu tenho certeza que olhou bastante para a questão local e entendeu que a gente precisava ajudar, né? Com a alimentação, e nós tivemos também a campanha do leite, né? Sim, teve a campanha do leite também. Foi uma benção a campanha do leite, né?
O nosso pastor também levantou essa campanha junto com toda a igreja, todo o setor, e nós arrecadamos aí muitos e muitos litros de leite. Nós não temos aqui a marca agora de quantos foram, mas foram muitos. E graças a Deus a nossa igreja abençoou um dos hospitais aqui de Franco, que é o Hospital Albano, e também uma casa de auxílio da prefeitura, que a nossa igreja abençoou também. E é muito importante essas campanhas, porque isso desperta em nós, porque às vezes nós estamos bem na nossa casa, mas igreja que é igreja, ela é sensível, ela tem aquela sensibilidade de sentir a necessidade do seu próximo. O nosso próximo não é só aquele que está aqui dentro da igreja, mas às vezes é um vizinho, é um amigo, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade e sentir que ele está necessitado, que ele está precisando, e nos mobilizarmos e fazer este trabalho, porque esse trabalho é o trabalho da igreja também. Gente, eu sei que se a gente fosse falar do evangelismo e ação, né, social, nós ficaríamos aqui uma live. Na verdade, tinha que ser uma live para o evangelismo, ação social, evangelismo, né, na rede social e transcultural. Mas nós fizemos tudo numa live só. Então, eu queria agradecer a Adri, Roberto. Amém. Tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui. E aí a gente queria ir para o outro tópico. Nós vamos para o outro tópico, que é, né, com a pandemia, a igreja precisou também se organizar, e a gente vai falar que a internet, ela é um meio para a evangelização. Enquanto eu chamo o Gil aqui, gente, enquanto o Gil se aproxima, canta alguma coisa, canta aí. Enquanto o Gil se aproxima aqui para sentar aqui, canta alguma coisa aí, os meninos. Só um trechinho, enquanto o Gil está se aproximando. É só para você em casa sentir o que vai ter no final da nossa live. Fica aí, hein? Meu Deus, que coisa mais linda. Chamei o Gil aqui meio de surpresa, né, Gil? Só um pouquinho, mas tudo bem. Mas eu acredito que para falar da internet como meio de evangelização, eu acho que não poderia, né, ser outra pessoa. Teria que ser você para a gente falar um pouquinho. Mas eu queria saber como nasceu isso no seu coração. Mas antes eu queria ler uma coisa. Queria ler uma história aqui. Aí depois você me interpreta essa história e vê o que você acha. Quando a gente muda, né, de local, a adaptação ela leva um tempo, novas pessoas, precisamos começar de novo, né? Recomeçar. Toda vez que a gente muda ou muda de emprego, é uma situação difícil, né? Imagina quando nós vamos para outro país, outra língua, outra cultura. E diante dessa pergunta, alguém falou assim, gente, quando alguém vai para outro país, por exemplo, alguém da nossa igreja vai para Londres. E aí a gente se pergunta, como que essa pessoa vai ver os cultos, porque ela está chegando em Londres e ainda não conhece ninguém, né? Como que ela vai se fortalecer? E aí teve alguém que ficou questionando isso. Aí alguém resolveu fazer algo para que os cultos da AD Belém 43 chegassem até esses membros que foram para outros países. Foi criado um aplicativo, a Rádio Belém 43, você conhece? Assim, os membros que estavam em outro país poderiam ouvir a palavra do Senhor. Pois é, você tinha noção que já naquela época Deus estava te preparando para esse tempo? Bom, essa é uma história bem conhecida.
Foi muito especial participar do início desse projeto. Na verdade, ele não nasceu apenas comigo, ele nasceu com diversas outras pessoas que tinham o mesmo sonho que a gente aqui, né, no começo. Posso citar aqui o Danilo, meu amigo, foi líder daqui também dos jovens e regente do nosso setor. Ele participou de bastante coisa, que trazia o notebook dele, usava um data show antigo que a gente tinha aqui na igreja para projetar letras e coisas do tipo, né? Então, ali atrás já tinha nascido um pouquinho dessa questão da mídia. Claro que a gente nunca sabe a proporção exata. Hoje mesmo, enquanto a gente está fazendo esse trabalho, a gente não sabe quantas pessoas a gente vai alcançar. A gente tem uma estimativa, mas a gente não sabe quantas pessoas vão alcançar, de que forma essas pessoas vão reagir, em que estado emocional, espiritual essa pessoa se encontra. Mas a nossa missão é essa, sempre levar a palavra de Deus, sempre usar a tecnologia em favor do reino de Deus. Mas quando o projeto nasceu lá atrás, ele nasceu um pouquinho, ele nasceu e ele não tomou forma. E quando eu me converti ao Senhor, quando eu aceitei a Jesus e comecei a participar dos cultos, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, então a tecnologia para mim, ela além de ser a minha profissão, eu gosto muito, né? Eu trato com muito amor a tecnologia. E eu olhava as coisas aqui na casa de Deus e eu falava assim, como é possível a gente fazer só de vez em quando? Eu acho que isso não é o melhor que nós podemos oferecer para Deus, né? Então nasceu um sonho lá atrás, primeiramente de tornar algo sólido, né? De fazer com que aquilo ele fosse constante, e não só de vez em quando desse tempo, quando trouxesse um notebook, quando tivesse a letra no PowerPoint. Então, eu não me conformava com isso, né? Então, não que fosse um desleixo, mas era o que dava para fazer. Então, o que Deus despertou no meu coração foi fazer além do que a gente fazia, bem mais do que a gente fazia. E aí um dia eu estava na minha casa, né? Eu acho que era final do ano, muito próximo do Natal. E aí eu tinha um joguinho que eu jogava no celular na época. E no momento que você fica ali sem fazer nada, distraído, você fica fazendo alguma coisa para ocupar a cabeça, né? E novo convertido, hoje a gente pega a Bíblia, tem que ler a Bíblia, né? Tá ocioso, vai ler a Bíblia, faz os trabalhos que tem que fazer da igreja. Então hoje não tem tempo mais para ficar ocioso. Então eu pegava aquele joguinho e fiquei jogando ele. Aí o Espírito Santo falou comigo no meu quarto, que eu fiquei tanto tempo jogando, brincando ali, distraindo. E Deus falou assim, olha, você perde tanto tempo com as coisas sem valor, e eu quero usar a sua inteligência, quero usar a sua sabedoria para as coisas que têm valor, para as coisas do reino, para as pessoas. Então, naquele momento eu entendi. E aí eu comecei a estudar a questão de como a gente poderia fazer uma rádio. Eu gosto muito de rádio, desde pequeno eu ficava ali acompanhando com meu pai ali. Meu pai gosta muito de futebol na época. Antes de me converter, até hoje, às vezes a gente assiste um pouco. E sempre cresci com ele acompanhando. Então o rádio para mim era algo algo até hoje extraordinário. E eu falei assim, poxa, a gente não poderia utilizar o rádio como uma forma de evangelizar, como uma forma de pregar a palavra de Deus? E ali eu fui testando algumas coisas, fui entendendo como é que funcionava. Eu não conhecia nada disso. E aí eu fui estudando e trazendo para a igreja. Eu falei assim, pastor, na época era o pastor Aguinaldo, pastor dessa igreja. Eu falei, pastor, a gente não pode fazer aqui uma web rádio para a nossa igreja? Aí ele ficou preocupado, como que a gente vai fazer isso? Olha, a gente pode fazer dessa forma. Só que eu não sabia nada, essa é a verdade, né? E aí eu fui trazendo conhecimento para a igreja, fui explicando para ele como é que funcionava. A gente colocava alguns louvores na programação, 24 horas de louvor lá. Então não tinha comercial, né? E nos cultos ao vivo a gente fazia essa transmissão. E aí os meus cunhados, irmão da NET, eles viajaram para a Irlanda. E lá eles sentiam muita falta do culto, de participar com a gente. Não tinha só eles, tinha outros amigos também lá, que são membros dessa igreja, que não podiam cultuar com a gente. E a rádio foi muito abençoada.
a gente chegou a ficar com muitas conexões assim ao mesmo tempo, transmitindo, fazendo o culto aqui dentro da igreja, e os irmãos ficavam ansiosos lá para poder ouvir a palavra de Deus, Só que não parou só aí, né? Conforme foi crescendo, evoluindo, os irmãos que ficavam lá, eles tinham vontade de ver o que acontecia aqui, né? Então eles gostavam muito de ouvir, o louvor falava com eles, a palavra falava com eles, mas eles se sentiam fora exatamente por ficar só ouvindo ali, né? Era um trabalho muito abençoado. E já começamos a preparar a nossa igreja para uma possível transmissão ao vivo via redes sociais e tudo mais. Então a gente começou a padronizar algumas coisas nos setores, como nome de página padronizado, nada desse negócio. Uma escrevia Assembleia, se deixasse a outra escrevia só Bleia, né? A uma colocava Setor 43, a outra colocava Franco da Rocha. Então era uma bagunça, era uma salada de informação espalhada na rede social, e a gente não tinha um padrão. Então o primeiro trabalho foi padronizar essa bagunça toda para a gente se tornar uma referência, para a gente transformar o que era desorganizado em algo formal, algo que as pessoas pudessem ligar o nome à igreja. Então aí nasceu o AD Belém 43, e aí foi o site adbelém43.com.br, o Facebook, o canal no YouTube. Esse canal é muito antigo, o canal que a gente está transmitindo. Não hoje a gente está com um problema técnico só pelo Face hoje. Mas esse canal ele nasceu juntamente, antes mesmo da web rádio. Então o canal nasceu, a página do Face nasceu. E aí Deus uniu os propósitos. O propósito do pastor Luiz Ricardo vindo para cá, pastor super antenado nas redes sociais. Conectado, né? Conectadíssimo. Não importa se é 11 horas, 1 hora da manhã, Não. 3 horas da manhã. Aí não é um puxão de orelha não, viu, pastor? Na verdade é um elogio. E ele está sempre conectado. O WhatsApp não é mais o mesmo? Exatamente. O WhatsApp se transformou com a chegada do pastor. E aí a gente começou a casar os propósitos. O desejo do nosso pastor em tornar isso algo mais palpável, né? Porque a gente falava para ele, não, a gente tem. Ele perguntava de alguma coisa, a gente falava, não, a gente tem. Tem página no Facebook? Temos. Tem canal no YouTube? Tem. Deixa eu ver. Não tinha nada assim de transmissão. Tinha lá um ou outro banner que era postado, algum aviso. Mas daí a coisa começou a tomar forma. O pastor começou a nos cobrar. Não, mas lá a gente fazia. Lá a gente conectava um cabo no celular, a gente fazia. Por que aqui é tão difícil? Não sei. Eu falei, não, pastor, não é difícil. É porque a gente quer fazer de uma forma tão especial para Deus que a gente vai precisar um pouquinho mais de tempo. A gente está planejando, a gente está correndo atrás. E graças a Deus hoje a gente consegue fazer um trabalho como esse. Por esse incentivo do pastor, pela necessidade que os nossos amigos tinham lá de poder ver o que acontecia dentro da igreja. Então o primeiro culto que a gente fez aqui ao vivo foi uma grande festa, essa é a verdade, foi uma grande festa. E até hoje é um aprendizado. Eu acho uma coisa muito interessante que você falou. Nós usarmos a nossa habilidade em prol do reino. Porque a nossa habilidade foi Deus que nos deu, né? Então, às vezes, né, até você que me escuta aí em casa, às vezes a gente olha para a nossa igreja e a gente vê uma deficiência na igreja, né? A minha igreja não tem isso. Eu lembro muito bem, no interior ainda, teve um dia que eu comecei a reclamar. Nossa, mas a igreja ela não fala sobre isso, não fala sobre aquilo. E comecei a questionar algumas coisas comigo. E assim que eu cheguei em casa, é como se Deus estivesse falando para mim, mas quem é a igreja? Aí eu falei assim, não, Deus, eu sou a igreja. Então se a minha igreja não faz isso, não faz aquilo, eu não estou fazendo. Então, às vezes você está em casa e falando assim, ai, a minha igreja, ela não faz isso, não faz evangelismo. Se Deus, né, se você foi tocado, seja a resposta muitas vezes da sua crítica. Se a sua igreja não faz isso, não fala disso, se levante como um canal de bênção, né? Se disponha, porque muitas vezes é mais fácil a gente falar, olha, a igreja não faz isso, reclamar, do que a gente se posicionar para fazer alguma coisa na obra de Deus, porque todos nós temos habilidades e todos nós temos talentos, né? Nós precisamos colocar isso, né, na obra de Deus e se dispor, né? Acredito muito nisso. E você está falando, imagine quantas pessoas, né, estão sendo abençoadas através das lives. Eu não sei se teve algum testemunho que você viu, alguém escreveu que te tocou bastante, teve? Durante alguma live?
quando a gente começou esse trabalho, eu falava para os meninos, né? E falava comigo mesmo: se alguém algum dia aceitar ao Senhor, falar, eu aceito a Jesus, eu quero uma transformação de vida, eu quero ser transformado, eu quero mudar de vida, todo o esforço, todo o trabalho que a gente fez e está fazendo vai valer muito a pena. Então era um sonho lá atrás, de pelo menos alcançar uma alma para Jesus. Quando você fala de testemunho, hoje são incontáveis os testemunhos, e a gente glorifica a Deus porque a gente queria pelo menos um para fazer o projeto valer a pena. E hoje a gente vê muitas pessoas escrevendo, eu aceito a Jesus, através das redes sociais. Olha que palavra abençoada, eu precisava ouvir isso, estou sendo abençoada, a minha casa é uma bênção com os cultos aqui dentro, seja o culto, seja o programa Palavra de Esperança. Tudo que é feito através das nossas redes sociais tem abençoado as pessoas de tal forma que hoje a gente já não consegue mais contar a quantidade de bênçãos, né, e de testemunhos. Vocês podem até não saber, talvez não chegue tanto ao ouvido de vocês, mas chegam muitos testemunhos no celular do pastor, nos canais de comunicação ao qual a gente gerencia, chegam muitas pessoas falando que foram curadas, foram libertas, foram transformadas. E isso o que é? Não é o trabalho que é feito aqui, ele é um meio. O trabalho que é feito, ele é um meio para fazer com que essa glória, esse poder, o poder que a palavra tem, o poder que o Evangelho tem, o poder que Jesus tem, chegue dentro do lar das pessoas. Então, esses são os testemunhos que a gente recebe, são muitos, e a gente tem organizado alguns deles para a gente começar a divulgar. Para quê? Para edificar a vida dos irmãos. A gente queria um, e hoje a gente não consegue contar a quantidade de pessoas que são abençoadas. É assim, né? Aconteceu tudo isso, né? Nós ficamos um tempo sem poder sair de casa, mas a igreja, ela não pode parar. A igreja, ela não para. A igreja, ela avança, né? Então, assim, Deus vai dando estratégia. Aí veio a internet, né? Aí veio pessoas, né, se disponibilizando para fazer a obra de Deus. Tudo para que a palavra do Senhor chegasse para você que está aí nos assistindo, para que você fosse fortalecido, né? Quantas vezes, imagina a gente em casa, né, que a gente ama estar aqui na casa de Deus, adorando ao Senhor, e aí a gente todo esse tempo em casa, sem poder, né, escutar uma palavra, né? Eu sei que tem muito, a gente precisa buscar em casa, a gente precisa ter a nossa intimidade com Deus em casa, gente, mas me fala, é muito bom estar na casa de Deus, né? É muito bom estar junto com os irmãos, é muito bom você, né, mesmo que você não poderia estar aqui na casa de Deus, mas você escutar o pastor pregando, outro irmão pregando, é bom. Exatamente, e a gente tem investido fortíssimo para que o ministério ele não pare. O ministério multimídia, a gente chama de multimídia, são muitos meios, né, muitas formas de se pregar o evangelho e de levar a palavra de Deus até o lar das pessoas. A gente está investindo pesado, não só em conhecimento, mas em investimento de equipamentos, para que tudo seja feito com a maior qualidade possível. E isso não é porque nós queremos ostentar, é porque é tão mais fácil a gente tendo o melhor para entregar o melhor para Deus. Então, quando a gente tem o melhor, a gente entrega o melhor também para os nossos irmãos. Os nossos irmãos são abençoados. Aqueles meninos que estão na mídia trabalhando agora, eles são uma bênção, porque eu quando comecei aqui, eu comecei sozinho. Eu pegava o notebook, eu trazia, não, Net, vai funcionar. Falava para minha esposa, vai funcionar. A gente colocava uma pastinha aqui do lado, o irmão passava, esbarrava na gente, ficava olhando assim, falando, não, o que esse irmão quer, né? Que esse irmão está atrapalhando o culto. Só de você olhar no olhar da pessoa, você sabia que a pessoa estava, tipo, não brava, mas está atrapalhando. E aí a gente foi ganhando espaço, foi conquistando as pessoas e mostrando para ela a responsabilidade que a gente tinha. Porque, como eu falei, a constância tornou algo sólido, algo que as pessoas acreditavam. Porque quando você começa um trabalho, ou seja, qualquer trabalho, Ale, tudo que você faz na vida, se você começa e para, ele cai em descrédito. Quando a pessoa está mais esperando, hoje ela chega na casa dela e fala assim, olha, hoje eu estou tão cansada, eu queria tanto estar na igreja, eu sei que Deus ele está em todos os lugares, mas hoje eu vou chegar na minha casa e vou cultuar a Deus através da minha casa, pelas redes sociais.
e aí aquilo não está funcionando. O que acontece? Porque você não quis, porque você estava com preguiça. E tem pessoas que dependem, elas precisam tanto disso. Então esses meninos trabalhando, dá para contar nos dedos os dias que esses meninos não estiveram aqui nessa pandemia. Eu não estou falando só na pandemia, mas a gente já está numa pegada de mais ou menos 2 anos, 1 ano e pouquinho, trabalhando fortíssimo na nossa mídia. E se eu não me engano, desde quando o pastor Luiz Ricardo veio para o nosso setor, se eu faltei em 3 cultos foram muito. 3 cultos, no máximo 3 cultos. Diferente disso, eu participei de uma forma ou de outra, estando na frente da mocidade, estando na frente do multimídia. Então isso mostra a importância do projeto. Ele não parou. Na pandemia, ele ainda aumentou. Então no dia que não tem, os irmãos ficam tristes. No dia que não tem é porque não dá mesmo. Aconteceu alguma coisa, caiu um raio, quebrou o poste. Né? Exatamente. Mas a constância, e as pessoas são abençoadas na casa delas. Gil, eu trouxe você aqui até para agradecer, né, a dedicação, né, de você, do Andrew, né, do Bruno que faz o cartaz, né, da Débora que lança. Eu acho que a obra de Deus é assim, nós vamos somando, cada um com as suas habilidades, seus talentos, e a obra de Deus vai crescendo, né, e tudo isso para que o nome dele seja glorificado. Bom, nós faríamos uma live aqui com você, né, porque é muito importante esse tema. Eu acho que a tendência agora, né, veio mostrar que, né, veio para ficar multimídia. Na verdade, é uma realidade já. A tendência são outras coisas, além do que a gente pode imaginar. O Belém, inclusive o pastor, desculpa te cortar, teve uma reunião recente no nosso Belém, onde o assunto tratado foi exatamente esse: a comunicação através das redes sociais, a multimídia, a nossa própria casa, né? Os nossos pastores, presidentes, tratando de um assunto tão importante quanto esse. Bom, daria para fazer uma live falando sobre isso, né? Mas a gente tem um próximo tópico que é missões transculturais. Você quer deixar um recado? Você quer falar, né, mais alguma coisa? Não, a princípio a gente gostaria de convidar os nossos irmãos que ainda não são inscritos nas nossas redes sociais, que eles possam participar, para que Deus venha abençoar a sua casa, para que você seja alcançado pela palavra de Deus, pelos louvores que são entregues a Deus aqui nessa casa. E quando você curte, compartilha, comenta, você ajuda que esse ministério ele vai se propagando. Mais pessoas vão ser alcançadas, mais pessoas vão conhecer o trabalho que é feito através das redes sociais da nossa igreja. O nome de Jesus vai sendo pregado e você vai sendo abençoado. Então, quem não se inscreveu ainda no nosso YouTube, acessa youtube.com/adbelém43. Lá você pode curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, e você ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente estiver ao vivo você receba a notificação no seu celular e você possa, né, cultuar com a gente. Facebook, vocês já estão nos assistindo nesse momento, então continue, né, nos ajudando, continue divulgando, continue compartilhando. Nós vamos fazer um sorteio de um celular. Não sei se o Andrew tem aí a arte. Olha aí, tá aí. Então esse prêmio, nós vamos sortear esse celular no culto da virada. É um celular muito top, é um celular aí de 64 GB de armazenamento, câmera tripla, bateria de 5.000 ali, né? 4 GB de RAM para dar conta de abrir todos os seus aplicativos, e você possa assistir os cultos da nossa igreja através das redes sociais. Cada ticket ele tem um valor ali, está estipulado ali, está especificado aí nessa arte. Então você que ainda não adquiriu o seu ticket, vem até o Templo Sede, adquire o seu número, que no culto da virada você pode ser contemplado. E todo o valor convertido ele vai servir exatamente para melhorar ainda mais os equipamentos da nossa mídia e fazer com que esse trabalho ele vá cada vez mais longe de uma forma mais fácil. Gil, muito obrigada, tá? Obrigada pela sua presença. Sei que peguei meio dia, mas queria agradecer. Então, olha, você compre aí para ajudar, né? Para abençoar o reino de Deus. Amém. Tá? Porque a nossa intenção, sempre que a gente faz, a gente tem que fazer o melhor para Deus, né? Entregar o nosso melhor. E eu queria que a gente fosse para o nosso terceiro tópico, que nós vamos falar sobre missões transculturais. Obrigado, e eu queria chamar a nossa pastora. Enquanto a nossa pastora está se aproximando, tem como colocar as fotos?
Deixa eu ver se... Só para ela matar um pouquinho da saudade. Olha... Acho que tem mais uma. Quanta criança, hein, Rô? Acho que tem mais uma. Pronto. Nessa época que nos falta o abraço, a gente vê uma foto dessa e sente, né? A saudade deles. Falar de missões, não tem como, missão transcultural, não falar das palavras de Jesus, né? Sim. Às vezes as pessoas pensam, por que fazer missão fora? Mas a gente também faz missão dentro, né? Tá a prova aqui, hoje a nossa irmã Adriana, o nosso irmão Roberto, nosso irmão Gil aqui através das redes sociais, da mídia da igreja, junto com o André, toda a sua equipe, e também fazemos missões fora, né? E é importante, porque as pessoas falam muito isso, né? Mas a palavra do Senhor nos fala, né, Ru? Em Atos 1:8, você quer ler para a gente? Em Atos 1:8 fala sobre: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, na verdade... Aqui está a resposta, Está né? a resposta, né? Então, quando alguém questionar, mas por que nós temos que falar sobre África? Por que a gente tem que falar sobre outros países? Você fala assim, olha, irmão, leia Atos 1:8. Já está a resposta. Já está a resposta. Lucas falando, o primeiro versículo diz que Lucas faz um tratado com Teófilo, falando sobre as palavras de Jesus. Porque o primeiro versículo diz que não só a fazer Jesus, mas ele ensinava eles a pregarem. E as últimas palavras de Jesus foram: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui hoje, igreja, como discípulos de Cristo. O bom dia que você dá para o teu vizinho, você está pregando. O teu comportamento no trabalho, você está evangelizando. E você que não tem condições de ir, a oferta que você paga, o seu carnê de missão, você está evangelizando alguém lá fora. E se a gente for pensar no nosso contexto, eu sei que muitas vezes, né, por exemplo, os meninos estavam falando sobre a reforma protestante, falando da perseguição, e eu estava escutando em casa e falando assim, gente, mas isso acontece hoje. É porque às vezes é uma coisa muito distante para a gente, né? Mas cristãos, né? Eles são mortos, eles são perseguidos por pregar a palavra de Deus, por andar com a Bíblia. Eles não têm a liberdade de cultuar. Eu não sei nem se a gente pode comparar, mas quando chegou a pandemia, a gente se sentiu sem liberdade de estar aqui para cultuar a Deus, né? Parece uma coisa muito simples você comparar com a igreja perseguida, mas nós nos sentimos assim, sem poder estar aqui. E é mais ou menos isso. Eles não podem, né? Eles não podem falar de Jesus. Não podem. A igreja... Eu estava lendo essa semana sobre a igreja perseguida de Israel. Eles cultuam, agora voltando os cultos, eles cultuam com pedacinhos da Bíblia, cada um carrega no seu bolso. E teve uma parada de uma polícia, a missionária teve que comer o pedaço da Bíblia que ela levou para ela não ser presa e não ser morta. Então aquilo ali me impactou. Quando ela viu que ela ia ser parada pela guarda lá, militar, ela colocou dentro da boca e engoliu aquela palavra que ela tinha preparado para os irmãos naquela noite. Então hoje nós temos tanta liberdade de pregar o evangelho, nós aqui no Brasil,
A gente pode fazer os nossos cultos ar livre, como a igreja tem feito. Eu tenho seguido ali os irmãos do Jardim Alegria, que sempre tem feito o evangelismo, os irmãos da Santa Delfa, a nossa igreja mesmo. Agora nós tivemos a carreata aí da pandemia, oramos ali pelo hospital da campanha, e às vezes a gente não dá valor nessa liberdade que a gente tem hoje. A própria África passou pelo processo da xenofobia, igrejas foram queimadas, irmãos são mortos, destruídos. No Congo, a igreja ela ainda é perseguida, eles ainda perseguem os cristãos. Então a igreja precisa se despertar nessa última hora que nós estamos vivendo para fazer missões. E assim, às vezes a gente fala, é claro que nem todo mundo vai, né? Mas nós somos uma igreja, né? Nós somos um corpo, nós somos uma família. Então, se o meu irmão lá no Oriente Médio, ele sofre, né? Ele é morto, isso precisa doer em mim, né? Certeza. Eu preciso sentir isso aqui, né? Mas o que eu faço, Alessandra? Eu posso orar, né? Mesmo sem conhecer quem são, mas eu posso dobrar os meus joelhos e interceder. Tem uma campanha hoje, Fale com um Missionário, pelo Facebook. Você se cadastra lá e você tem o poder de conversar com um missionário que está lá na Índia, lá em Israel, dar uma palavra de conforto para ele, porque eles estão sofrendo nessa época de pandemia. A missionária Juliana, que esteve aqui conosco, aquela grandona que está em Matola, algum tempo a gente estava se falando, ela falou assim: pastora, fala comigo, nem que for para brigar, manda uma mensagem, eu preciso ouvir você no WhatsApp, eu preciso ouvir a sua voz. Você vê, a necessidade é grande, tem muitas formas de ajudar a fazer missão, e eles estão sofrendo também com esse distanciamento. Imagino, né? Porque estão em outro país, tem perseguição, né? Não tem o amparo da família, tem o medo e tem tantas outras. As caravanas não puderam ir mais, as fronteiras foram todas fechadas, então eles estão sofrendo, os nossos missionários estão sentindo. O que você que está nos assistindo pode fazer pela igreja perseguida, pode fazer, né? Você não vai chegar aos confins da terra, mas eu sempre digo, quando a gente dobra os nossos joelhos, a gente pode chegar em qualquer lugar. Você pode chegar na África, você pode chegar na Ásia, e você pode interceder, né? Nós devemos fazer isso. Nós devemos orar, nós devemos contribuir, né? E ir também, né? Então nós sempre temos que apresentar essa causa para o Senhor. Por quê? Porque os nossos irmãos estão lá, né, com todo aquele contexto, muitas vezes de opressão e tanta coisa, precisando que a gente interceda por eles, que a gente clame por eles, né, que a gente peça daqui. Como uma igreja que tem liberdade de fazer isso, nós devemos abraçar esta causa e ser um com eles, né, um com a igreja perseguida, um com o missionário, né, ser uma corda com o missionário que vai, que deixa a sua família, né, que muda de cultura, que muda de língua, né, que deixa os seus vínculos, né, deixa as suas bases aqui, deixa tudo, né? Mas por quê? Porque ele entende que ele precisa, que é o chamado de Deus para a vida dele, e ele entende que existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho, porque às vezes parece meio injusto, né? Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar de Deus. Eu estive o ano passado em Portugal, uma cidade de São Teotônio, cidadezinha pequenininha. E a pastora estava me contando que ela foi falar de Jesus para uma moça, e a moça olhou para ela e falou assim: quem é Deus? Quem é Deus? Conheço esse Deus. E aí ela começou a evangelizar aquela menina desde o começo do princípio da criação de Gênesis, e foi discipulando, não muito longe. Nós estamos em que século? E aí você sentar e explicar para a pessoa que Deus é um Espírito perfeitíssimo, nunca teve princípio, não terá fim, foi Ele que nos criou os céus, criou a terra, e tudo que nele existe precisa de um missionário lá, precisa de uma voz lá, e a igreja precisa entender que fazer missão é alguém ir com a voz do Evangelho para alcançar, para trazer esse Evangelho, para trazer Jesus, para trazer vida aos corações que tanto precisam de uma palavra e que tanto precisam de uma mudança de vida,
porque o evangelho ele é mudança, né? Ele é transformação. Você que está nos assistindo, se comprometa com a obra missionária. Fale para as pessoas. Eu sei que a nossa família é um campo missionário, né? O nosso bairro é um campo missionário. Onde nós estamos, né? Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Mas também não se esqueça, né, da igreja perseguida, não se esqueça dos nossos missionários, né? Apresente, né? No Oriente Médio, né? Nossos missionários aí que são tão perseguidos, mas continuam. Né? Coreia do Norte, né? Que é Coreia do Norte. Primeiro, é o mais perseguido, né? Está no ranking lá, número 1. A Coreia do Norte, ela é fechadíssima. Nós temos a janela 1040, né? Que reside aí os desafios, né? E tantas outras coisas. Então, a gente tem muito o que fazer, né? E a nossa oração, ela pode romper, né? Sim, com certeza. Ela rompe barreiras, rompe fronteiras e a gente consegue chegar lá. Toda vez que a gente, é o segundo ano que eu tenho a oportunidade de ir para a África, para Moçambique, e quando a gente começa a se preparar, começa a pensar, a fazer os planos para ir, você já entra em uma guerra espiritual muito grande. Você já entra, quando você vai lá, já começa a cotar os preços das passagens, começa a procurar as doações, as campanhas de doações, onde você vai ficar, tudo isso já começa uma guerra espiritual, porque quando você chega em um país, você também está lidando com o mundo espiritual daquele país, e isso é muito forte. Então, nós precisamos cobrir os nossos missionários com oração, com intercessão, o ministério da intercessão, porque quando você entra naquele país, você está ali mexendo com a legalidade espiritual daquele país, e automaticamente ela vai vir contra a tua vida. Mas nós que somos cobertos pelo sangue de Jesus, nós não podemos temer. E se o Senhor tem te chamado para algum país, de repente você está aí na sua casa e você pensa, não tem como eu fazer missão. Tem sim. Você pode contribuir, você pode orar e você também pode ir. O Senhor pode despertar para você ir para pregar para alguém que precisa de ouvir o Evangelho de Cristo. Tem um missionário, ele é do Japão, ele mandou um vídeo para a gente, eu queria que colocasse, porque às vezes a gente está aqui e a gente não sabe como será, né, que eles estão lá, como que está sendo esse tempo de pandemia para eles. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sou o pastor Kleber, moro aqui na cidade de Kanishi, na província de Gifu, aqui no Japão, e é um enorme prazer falar com vocês, ainda que seja por vídeo, mas cremos que haverá uma oportunidade presencial. Pois bem, por falar em presencial, a gente teve aqui a oportunidade de falar sobre a pandemia. Antes de falar da pandemia, quero deixar um forte abraço à nossa amiga, a irmã Alessandra. Pois bem, gente, diferente do Brasil, que teve inúmeras restrições, o Japão não teve tantas restrições assim. Não tivemos lockdown, não tivemos quarentena, o trabalho não foi interrompido, as aulas foram interrompidas um período, mas logo voltou à normalidade. O país procurou seguir o seu ritmo normal com as medidas preventivas como máscara, álcool em gel, como foi em todo lugar do mundo. Mas aqui, como eu já disse e repito mais uma vez, não foi tão extremo assim as orientações. E também foi com a igreja. Nesse período todo a igreja fechou sim, na ocasião de alguns dias apenas, mas o nosso culto tem sido normal, tem sido presencial, como eu já disse também mais uma vez, por 2 finais de semana, por conta de pessoas que nós ficamos sabendo próximos a nós, não da igreja, mas próximos de pessoas da igreja que contraíram Covid, nós suspendemos o culto. Mas fora isso, os cultos ocorreram dentro da normalidade, os trabalhos não foram interrompidos. Eu deixo aqui uma observação. Eu ouvi inúmeras pessoas fazer muitos comentários controversos, né?
que não fazem muito sentido, mas enfim, algumas disseram que presenciou que realmente na igreja não tem milagre, porque se tivesse, os crentes não estariam assim tão precavidos, porque haveria cura para os infectados. E outros criticando a igreja, dizendo que o povo de Deus não tem responsabilidade, os que permaneceram realizando seus cultos, enfim, é uma situação muito delicada. Mas aqui, como eu já disse a vocês, graças a Deus, as medidas restritivas não foram assim tão extremas, e o Japão, creio eu, que tem um dos menores índices de casos de Covid no mundo inteiro. Então aqui tem ido muito bem, graças a Deus. Se nós formos colocar num contexto geral, não tenho acompanhado muito bem a questão de ranking de países que estão com mais casos ou menos casos, mas eu acredito que aqui seja um dos países com menos casos de Covid. A obra de Deus tem avançado, os cultos têm sido realizados presencialmente durante quase todo esse tempo, e tem sido uma bênção aqui na cidade. Nenhum irmão contraiu, até onde eu sei, nenhum cristão aqui no Japão, que eu conheça pelo menos, contraiu. E nós estamos aí intercedendo, fazendo menção dos irmãos da igreja nas orações. E antes de me despedir de vocês, eu queria deixar um verso da palavra no Salmo 107, no verso 20, que o salmista diz que enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou de tudo que era mal e danoso. É isso que eu creio. Eu creio que a palavra de Deus, uma única palavra de Deus, é suficiente para nos livrar de todo o mal. Quero fazer menção também do que Jesus disse. Ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então eu creio que essa palavra, que tem vida, que gera vida, que realiza milagres, ela é poderosa para livrar você aí que está ouvindo essa palavra, não só do Covid, mas de outros males até piores, de situações calamitosas, de situações que podem ser muito danosas à sua vida. Eu creio que a palavra de Deus enviada, como é falada agora tão distante para você ouvir, pode te trazer livramento. Pode não, já está te trazendo livramento, e nós temos vivido aqui do outro lado muitos livramentos do Senhor. Temos sido livres, graças a Deus, até aqui, de contágios, de casos de morte. O Senhor tem sido muito bom para conosco. E eu sei que vai continuar sendo, não só a nós, mas a vocês aí também do outro lado. Um forte abraço, a paz do Senhor, e até breve, né? Presencialmente, eu creio. Breve, em algum momento, nós estaremos aí cultuando junto, participando junto de alguma coisa, quando eu for ao Brasil. Um forte abraço. Gente, essa live está muito mais bonita, olha. Glória a Deus. Aleluia. Bom, esse pastor que falou é um jovem missionário, né, no Japão. E eu lembro da chamada da esposa dele, porque ele congregou comigo. Olha que Nós bênção. estávamos num culto de mocidade, e de repente foi uma missionária pregar lá. E aí Deus começou a usar, falou com ela, falou assim: olha, eu tenho uma chamada para um país onde o sol nasce. A gente tinha 15 anos, né? A terra do sol nascente. Eu acho que demorou 15 anos para se cumprir. Quando Deus falou comigo sobre a África, eu tinha 16 anos de idade, estava em Camboriú, no Gideões Missionário, dentro do ônibus, indo para o congresso. Deus tomou uma missionária dentro do ônibus, colocou a mão e falou assim: eu vou te levar para a África. Amém. E depois de 22 anos, o Senhor fez essa parceria, essa aliança que a gente tem com a África. E hoje nós vamos estar aqui homenageando os nossos irmãos de Moçambique, de Matola, os irmãos que vão assistir depois aí. Sintam-se homenageados através do nosso coral. E você dá tempo de marcar as pessoas. Marca e fala assim: olha, vão cantar lá o Aqueco. Vai marcando e vai compartilhando. Antes da gente cantar, eu queria dar os anúncios aqui, né? Nesse domingo nós vamos ter a festa da família. Quem vai estar ministrando é o Emerson Pedrosa. Venha participar com a gente, adorar o Senhor.
No dia 14 de novembro, nós vamos ter o Team Encontro. O tema, o crescimento continua e o fortalecer prevalece. Acredito, é o último encontro aí do Team dos adolescentes. E no dia 27 de novembro, às 19 horas, nós temos a nossa mentoria para casais, viu? Então, vagas limitadas, né? Procure. Isso, faz o cadastro, a ficha. A Érica? Isso, a Érica, as meninas da recepção vão estar com as fichas. Então, olha, corra, porque você ficar pensando assim, depois eu deixo, tá longe, quando você vê, já não vai ter mais oportunidade para você fazer. Eu queria agora te desafiar a fazer uma coisa aí na sua casa, viu? Todas as pessoas que estão conectadas aí com a gente. Eu queria que você levantasse aí na sala da sua casa. Isso, as crianças, cadê as nossas crianças? Depois você tira uma foto e manda pra gente. Levanta, porque, gente, né? Cantar um hino africano sentado, né, Rô? Sem se mexer. Não é, né? Não é hino africano. Então, vá para a sala, né? Se levante, né? Vamos adorar o Senhor. O africano, ele é muito assim, né? Ele adora o Senhor com o corpo. Ele adora o Senhor com o corpo, com as mãos. Eles entendem que eles precisam adorar a Deus com as pernas, com os braços, com a cabeça, porque o que Jesus fez na cruz do Calvário foi uma obra muito forte, muito grande, muito abençoada, de morrer ali por nós. E quando eles entendem o ritual da cruz, que para eles tudo é um ritual, e quando eles entendem o ritual da cruz, eles entendem que Jesus, ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, e nem todas as igrejas lá têm instrumentos, então eles vão louvando com o corpo. Esse é o momento que a gente não dá para ver, né? Tira sapato. Então, vamos louvar ao Senhor. O primeiro vai ser o Akeko. Nós vamos louvar um hino chamado Akeko Ofana no Jesu. Eu lembro que uma vez, ainda na minha adolescência, nós fazíamos muito esse trabalho de missões, e eu falei assim, Deus, como envolver a igreja, né, nos cultos missionários? E Deus falou uma coisa para mim, cante. Aí eu falei assim, cante o quê se eu não canto? Aí eu entendi. Eu falei assim, Deus, apesar de eu não cantar, o Senhor quer que eu aprenda, né? E assim, sei mal e mal português, mas a gente, é aquilo, quando a gente quer fazer alguma coisa para Deus, a gente se esforça, né? E vocês vão ver aqui que eu falei caravana, posso colocar esse coral, é top. Tá? Então, o primeiro que nós vamos cantar é Akeko Ofana no Jesu, que diz que não há ninguém como Jesus. Então, a gente pode procurar. Às vezes você está na sua casa aí triste, você está desesperado. Às vezes a doença bateu aí na sua casa. Às vezes o luto bateu aí na sua casa. Às vezes seu coração está cheio de dor. Né? Você não sabe o que fazer, você está desesperado, emocionalmente você está abalado, né? Com tudo isso que vem acontecendo, você perdeu muitas coisas na sua vida, mas o Senhor te trouxe nesta live para te dizer que não há ninguém como Ele, há ninguém como que Jesus. Neste momento Ele vai entrar na sua vida, Ele vai entrar na sua casa, Ele vai entrar na sua saúde, Ele vai entrar na sua vida emocional. Akeko Ofana no Jesu. Akeko Ofana no Jesu. Akeko Ofana no Jesu. Proclame aí que não há ninguém. Não há ninguém como Jesus. Você vai girar e não vai encontrar ninguém igual Ele.
Você vai andar. Você vai girar. Você vai procurar. E você não vai encontrar ninguém igual Jesus. Cante conosco nesta noite. Não há ninguém. Aqui cofana se arramba e se aginga e safuna. Agora em português. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como. Não há ninguém como Jesus. Proclame nesta noite. Não há ninguém como Jesus. 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 Andei. E você andou. Andei e não vi nada. E você girou. Girei e não vi nada. E você procurei e não vi nada. E não há ninguém como. Andei e não vi nada. Girei e não vi nada. Procurei e não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Fale nesta noite. Não há ninguém como Jesus. Toda honra, toda glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, a Bíblia nos diz que Ele, depois que Ele passou pelo sacrifício da cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. E a Bíblia nos diz que Ele vai pisar na cabeça da serpente. Amém. Então nós vamos cantar nesse momento essa história. Adore a Jesus aí conosco. Na cruz, Jesus. Na cruz, Jesus. Ele venceu, Ele venceu. Ele venceu, Satanás. Na cruz, Jesus. Na cruz, Jesus, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu a Satanás. E olha o que Ele fez. Ele pisou. Ele pisou. E a vitória é nossa. Ele pisou. Atina Cicobi, Sunshine. Atina Cicobi. Ele pisou. E a
vitória é nossa. Atina Cicobi, Santa, você pode sentir. Santa, Atina Cicobi, Santa, Engazie, a vitória é nossa. Atina Cicobi, Santa, Atina Cicobi, ele pisou, ele pisou. E porque ele pisou, nós somos vitoriosos. Cante conosco. Na cruz, Jesus. Na cruz, Jesus. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Na cruz. Na cruz, Jesus. Ele venceu. Ele venceu, o Satanás, ele venceu. Glorifique ao Senhor. Aonde você está? Na sua casa. Glorifique ao Senhor. Porque Ele é digno. Foi por causa da cruz. Seja curado, seja liberto. Oh, cruz. Seja curado. É por isso que nós estamos Aleluia. aqui. Pelo que Ele fez por nós. Glória a Deus. Seja alcançado por este amor. Aleluia. Seja alcançado por esta graça. Seja curado pelo poder que há no Senhor Jesus. Nós somos mais do que vitoriosos. Eu sou. Eu sou. Ele venceu. Glorifique ao Senhor! Glorifique ao Senhor! Glorifique ao Senhor, porque quando você glorificar ao Senhor, as portas, os agrilhões que te prendem, que prendem a sua vida, vão ser derrubados pelo poder que há no Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos desperte para falar do seu amor, que Deus nos desperte para orar e para buscar. Fazemos missões Para hoje. que Deus nos levante, para que Deus abençoe os nossos missionários que estão no campo. Vamos orar? Vamos levantar um clamor pelos missionários, por aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão pagando preço para que hoje nós estivéssemos aqui. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Pai, nesse momento, Senhor. A Tua palavra nos diz que nós receberemos a virtude do Espírito Santo para que a gente vá e pregue a Tua palavra. Pai, Senhor, nós clamamos a Ti agora. Sim, que nós Senhor. possamos ser essa igreja missionária, que nós possamos levar o Teu ID para o vizinho, para o amigo, para o irmão, levando uma palavra de esperança para aquele que está sofrendo, aquele que está precisando de uma ajuda. Senhor, de repente é uma
uma ajuda espiritual. Sim, Que nós possamos meu ser a Deus. igreja de hoje que faz missões. Senhor, levanta pessoas agora em suas casas, aonde essa live chegar, aonde ela entrar, Senhor, que o Senhor venha impactar, Senhor, por amor às almas, as almas que estão perecendo, almas que estão descendo ao inferno sem ouvir a tua voz. Nós não aceitamos, Senhor, mas levanta missionários que tenham compromisso com a tua palavra, compromisso com o teu amor, que o teu sacrifício na cruz, Senhor, não foi em vão. Pai, visita os missionários que estão no campo nesse momento. Pai, o Senhor sabe, o Senhor precisa, Senhor, o que eles precisam, a necessidade. Levanta pessoas que sejam cordas, Pai, para que essas pessoas preguem a cada dia a tua palavra, dia e noite, porque a Bíblia nos diz que breve a noite vai chegar em que ninguém mais possa trabalhar. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, esta igreja de Franco da Rocha, esse setor 43 como um setor missionário, como nós já temos feito a tua obra aqui, Senhor. Levanta vidas, crianças, jovens, adolescentes, Senhor, velhos, idosos, que tenham compromisso com a tua obra, com a tua palavra, que ela seja pregada em tempo e fora de tempo, através das redes sociais, Senhor, através da obra social, através da missão transcultural, que o Senhor venha nos despertar a cada dia mais, Senhor, que possamos pregar a tua palavra, a palavra que não muda, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que purifica, a palavra que traz esperança, a palavra que vai lá no íntimo e tem o poder transformador e libertador. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de vida, pela oportunidade de respirar, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e por estas vidas que estão ali através do Facebook, através do YouTube, que sejam tocadas agora, Senhor. Se for milagre, Senhor, se precisa de cura, cura agora. Se a porta está fechada, abre a porta. Se é libertação, seja liberto. Em nome de Jesus, nós decretamos a bênção e o milagre que vem do céu. Em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a sua vida. Eu sei que a gente não falou nenhum nome nessa live, mas nós queremos agradecer por você ter ficado conosco. E se em algum momento que eu sei que na nossa vida, na nossa jornada como cristão, às vezes o desânimo bate, tantas outras coisas, que você possa proclamar Akeko Ofana no Jesus. Você possa lembrar que você tem um Deus, que não há ninguém igual a Ele. Que Deus te abençoe a sua vida e a sua casa. E nós agradecemos a sua presença conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Coral, Deus abençoe vocês. Franco da Rocha, esperança. Encerra cantando. Nós vamos encerrar louvando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra. Akeko Ofana no Jesus, Akeko Ofana na ye, Akeko Ofana no Jesus. Que Deus te abençoe. Akeko Ofana